Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta e hoje estamos na quarta aula que envolve a dinâmica demográfica, mas hoje para falar sobre Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, e a desigualdade social, um dos temas mais relevantes para as ciências humanas e sociais aplicadas, importantíssimo para entender países como o nosso. Então, bora dar uma olhada em como funciona o IDH, o que é isso e o que isso representa na nossa sociedade. Bora dar uma olhada então. Então, galera, a gente começa falando que isso está ligado a habilidades que a gente que está prevista para trabalhar em ciências humanas e sociais aplicadas. Habilidade 202, 502 e 605, onde a gente vai fazer algumas análises, avaliações de princípios importantes para o nosso dia a dia. Se você já assistiu a videoaula 1, 2 e 3, qualquer uma delas, você sabe que eu já falei sobre a importância dessas habilidades e o que se espera de um aluno da sociedade com relação à aprendizagem dessa habilidade. Então, eu vou passar e vamos direto para entender como funciona o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, o organismo que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial para fazer com que a gente evitasse uma terceira guerra e, obviamente, tivesse a promoção da melhoria da qualidade de vida das populações de diferentes lugares do mundo, tá, pessoal? E aí a ONU criou o IDH para medir a qualidade de vida e tentar, nos diferentes países, e tentar promover melhoria para elas, para essas pessoas nesses diferentes lugares. Esse índice vai de 0 a 1, onde 0 é totalmente em desenvolvimento, ou seja, as condições de vida são muito ruins, e 1 é totalmente desenvolvido. Dentro disso, nenhum país está no 0, nenhum país é totalmente sem desenvolvimento, e nenhum país também está no 1, que 1 seria a sociedade perfeita, são apenas tipologias ideais, tá, galera? Então, é só para ter referência. 0 seria a catástrofe total, e 1 seria a sociedade utópica perfeita, onde todo mundo viveria com o máximo de dignidade, todos sem exceção. Quais são os critérios para definir desse 0 a 1, onde estão os países e tudo mais? Renda, saúde e educação. São 3 os critérios principais, tá, galera? Vai se analisar a renda, vai se analisar as condições de saúde e os aspectos ligados à educação. Na renda, a renda per capita, por cabeça, por pessoa, ajustada pela paridade, pelo PPC, né, que é a paridade do poder de compra, que é uma forma de equalizar os diferentes custos de vida entre os países. Então, como a gente tem custo de vida diferente em diferentes sociedades, a gente tem esse PPC, que é uma forma de ajustar isso para ver se a renda desse determinado país, qual que é a renda necessária para ele ter minimamente uma vida digna, uma vida que lhe garanta que ele possa ter aquilo que a gente considera como Organização das Nações Unidas, aquilo que a ONU considera como digno para a vida em sociedade. A saúde. Qual é a expectativa de vida das pessoas em determinado lugar? Vive-se aqui em média, quem nasceu hoje 70, 71, 72, 80, então isso está muito ligado às condições de desigualdade de uma sociedade. Se uma sociedade ela é menos desigual, as pessoas normalmente vivem bem, vivem mais. Se uma sociedade é muito desigual, normalmente elas vivem menos. Por quê? Porque as condições de saúde são ruins. O acesso à saúde, quando eu digo a hospitais, a tratamento, a acompanhamento médico, a posto de saúde, a vacinação, tudo isso interfere diretamente se as pessoas vivem mais ou menos num determinado lugar. E a educação, que está ligada aos anos de escolaridade. Qual é a média de escolaridade de uma população? Aqui no Brasil é 5, 6, 10, 15, 20. Isso interfere bastante, porque quanto mais anos de escolaridade uma população tem, normalmente ela tem condição de ter um salário maior, um entendimento melhor de sociedade, uma colocação melhor no mercado de trabalho. Então, quanto mais anos uma população estuda, melhores são as condições de vida daquela população. Então, basicamente, esse indicador da ONU, o IDH, trabalha com esses 3 aspectos aí. Renda, saúde e educação. Avaliando e quantificando isso para determinar aonde os países estão e o que eles devem buscar, né? O IDH muito alto, que é aquilo que se busca na maioria dos países, a partir de 0,800. Então, são países onde as estruturas educacionais, as estruturas de saúde, o poder de compra da população, eles são altos, as pessoas estudam mais. Então, tudo isso favorece para que a sociedade seja menos desigual. E aí você tem um IDH mais alto, onde você tem características sociais interessantes dessa população. IDH considerado alto, entre 0,700 e 0,799. É 0 que vai de 0 a 1, tá, galera? O IDH médio de 0,555 a 0,699. Aqui nesse IDH médio você pode colocar grande parcela dos países mais pobres do planeta, que eles vão estar entre o IDH médio e o IDH baixo, tá, galera? A verdade é que os países em desenvolvimento, eles vão estar
todos ali entre baixo, médio e o alto. Ah, mas como assim, professor? Você pode ter países de IDH alto, mas ainda países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O IDH muito alto é o IDH que a maioria dos países desenvolvidos está. E a gente ainda tem alguns desafios com relação ao IDH. E aí, ó, uma reportagem do G1 que mostra que o Brasil perdeu uma posição em ranking IDH, relatório que o país tem a segunda maior concentração de renda no mundo, com um terço de todas as riquezas nas mãos de 1% dos mais ricos. E quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando disso, tá, pessoal? É uma concentração de riqueza. Como pode um país de mais de 200 milhões de pessoas, um terço de toda a riqueza, um terço, tá, galera? Mais de 30% da riqueza está concentrado na mão de 1% da população mais rica. É muito desigual e, obviamente, isso interfere diretamente no nosso IDH. A gente teve avanços importantes nas últimas décadas, na expectativa de vida, mas os problemas que a gente vai ver a partir de 2015 gerou uma estagnação, de modo geral, na nossa realidade. Ó, se você olhar, a gente teve avanços significativos até 2015 e a recessão econômica trouxe empobrecimento da população, aumentou a concentração de renda, a educação ainda é um ponto fraco que precisa ser melhorado. Dá uma olhada aqui nessa série histórica de evolução, que vai lá dos anos 1920 até 2018, como a gente teve uma evolução bem significativa, né? De 1990, melhor dizendo. Ó. A gente teve um crescimento desse IDH bem sustentável. Vê que esse crescimento tem sido interessante da década de 90 para cá, mas chegou aqui em 2015 e ele meio que estagnou. Estagnou e a gente olhando para o Brasil, a recessão econômica bateu o Brasil em 2016. A gente teve mudança histórica no Brasil, a gente teve movimentação inclusive do ponto de vista político, a gente teve impeachment, teve muita coisa que aconteceu fruto desses problemas econômicos, dessa recessão econômica, que também do ponto de vista da população estagnou a nossa evolução no IDH. O IDH é importante porque é um indicador que mostra se a qualidade de vida, se está havendo qualidade de vida da população. E infelizmente a gente observa que nos últimos anos a gente está parado, precisa voltar a crescer, precisa voltar a vencer esses desafios. Existe outro indicador também importante e que muitos usam até como contraponto ao IDH, que é o mais utilizado, até porque é a ONU que criou o IDH, tá, galera? Que é o chamado índice Gini. Ele é usado para medir a desigualdade ou concentração de renda. E aí o Brasil, eu acabei de mostrar aqui uma reportagem falando sobre isso. O Brasil, ele é um dos mais concentradores do mundo. Ele indica se há muita ou pouca diferença entre os mais pobres e os mais ricos em um país ou uma região, tá? Também vai de 0 a 1, só que aqui a gente tem uma diferença. 0, a menor desigualdade social, ou seja, seria o país onde não houvesse desigualdade, o país 0, que está com 0 ali, seria o menos desigual. E o 1 é o máximo da desigualdade possível. A gente viu que para o IDH, o 0, que está mais próximo do 0, seria as piores condições de vida, o que está mais próximo do 1, são as melhores condições de vida. No índice Gini, o que está próximo do 0 é o que está mais próximo da realidade que se busca, tá? Então, 0 seria a sociedade perfeita sem desigualdade social. E 1 seria a sociedade totalmente desigual, tá? Também são índices um tanto quanto contraditórios e ninguém está no 0 e no 1, tá? Só para deixar claro, assim como lá no IDH. O IDH ele sofreu muitas críticas. Por quê? Porque ele considera o total geral. Você pega o total produzido por uma riqueza num país, dividido pela população, mas você não considera se aquele indicador ele está mostrando a distribuição de renda da população. E isso é muito questionável. Como o Brasil é um país extremamente concentrador de renda, não adianta ele ser um dos mais ricos, ele está no grupo das 10 maiores economias do mundo, se essa riqueza não está bem distribuída. E esse é um desafio brasileiro. Então, no índice Gini, galera, ele é medido no Brasil e em vários países por instituições competentes. Uma delas é a ONU, que divulga seus dados através do relatório de desenvolvimento humano, o RDH. E aí está o índice Gini, de acordo com os países. Observe que o Brasil está ali, olha a cor que o Brasil está. O Brasil deveria buscar estar aqui embaixo, tá? Porque, como eu falei para vocês, quanto mais próximo do 0, melhor. Quanto mais próximo do 1, pior. Então a gente tem países africanos semelhante ao que acontece no Brasil, né? Esse índice Gini é um indicador importante. Vamos dar uma olhada no ranking geral hoje, ó. É claro que isso varia ano a ano, tá? Hoje a Ucrânia, com 0,241, está no primeiro lugar, depois vem a Eslovênia, a Noruega, que historicamente tem ali batido no primeiro lugar, está em terceiro lugar, depois lá em oitavo a Finlândia, também é um país que de vez em quando está lá nas primeiras posições, Dinamarca em 15º, Japão 26º, Portugal, nosso colonizador, 48º, os Estados Unidos, olha só, os Estados Unidos é um país também que tem muita concentração de renda, não é uma maravilha toda não, tá? Ele está na 66ª posição, o México na 90ª posição, o Chile na 96ª e o Brasil
99ª posição com índice 0,515. Então na frente de Paraguai, Namíbia, África do Sul, mas o Brasil é a posição 99, tá, galera? Pra você ter uma ideia de como o Brasil é um país que concentra a renda demais. Você imagina que a gente é uma das 10 maiores economias, mas quando você pensa em concentração, nós somos um dos maiores concentradores de renda. E obviamente que isso é a causa de vários dos problemas sociais que a gente enfrenta, da violência cotidiana, dos problemas do dia a dia. Precisa vencer isso. Então, investir em educação, investir em saúde, investir na qualificação profissional, investir em lazer, tudo isso é necessário. Diminuir principalmente a concentração de renda. E aí você precisa tirar de quem tem. Quase como Robin Hood, né? O governo deveria atuar dessa forma, mas eu sei que não é tão simples quanto parece, até porque a gente tem lobbies que estão ligados ao governo, e quando digo governo como um todo, ao Estado, melhor dizendo, que acabam controlando os setores que poderiam e que deveriam promover a diminuição da desigualdade. Então, o Brasil é um dos mais desiguais e, infelizmente, isso gera os problemas sociais graves que a gente tem em diferentes lugares no Brasil. Melhorou nas últimas décadas, obviamente, por políticas públicas, inclusive, só que está muito longe de ser satisfatório para a maioria das pessoas. Então, galera, é isso. Deixa nos comentários o que você acha sobre a desigualdade social, o que pode ser feito, na sua opinião, na sua visão, para a gente poder combater isso e diminuir isso como um problema sério da nossa realidade. Se gosta desse conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que há outras aulas ligadas à demografia, que é importante também que você dá uma assistida lá para você poder compreender como um todo esse assunto. Eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto trazendo mais conteúdos como esse. Obrigado, até a próxima. Fui.